O Ricardo e o Luca, né? O Luca teve uma questão muscular e o Ricardo teve um entorse de joelho no treino, né? Então tá se ressentindo ainda, se recuperando. Com relação ao jogo, eu penso que no segundo tempo, especialmente, o primeiro tempo foi um tempo mais truncado, né? Os nossos gols saíram, né, de bola parada, né? Que a gente não nos últimos jogos não decidiu, né, de bola parada. Eu vinha cobrando para os nossos jogadores que nós temos, né, bons cabeceadores ofensivamente, e quando o jogo está truncado, né, a gente precisa ter essa variável como força também para abrir o placar, igualar o placar, como aconteceu. Um gol muito cedo novamente, né? Eu não coloco na mesma relação, né, do jogo anterior, especialmente. Penso que foi, né, foi dentro do movimento do jogo mesmo, né, uma busca de profundidade do lado da bola. A Juventude veio nitidamente, né, para buscar fazer um bloco baixo, né, com 3 defensores, linha com 3, talvez tentando reproduzir o que no meio da semana nos gerou problema, né, no primeiro jogo contra o Nacional. E mais um bloco um pouquinho mais baixo, né, do que o Nacional, dando poucas costas, né, para que a gente conseguisse acessar. Então, foi através da tranquilidade dos atletas, ali da gestão do campo, a gente teve volume, teve as oportunidades de bola parada, fomos eficientes nessa variável, mas no segundo tempo, penso que a gente conseguiu envolver mais a Juventude, criar oportunidades dentro do modelo, e o resultado, para mim, ele traduz a superioridade que a gente teve no conjunto, né, dos dois tempos. Roger, tu não coloca no mesmo lance do Nacional, mas foi muito cedo igual, né? Eu te pergunto, naquele jogo o Inter acelerou muito o jogo, acabou levando o segundo e o terceiro. Como foi manter a calma do grupo hoje em campo, depois daquele gol muito parecido e o time... Nada como tu ter experiência prévia, né? Anterior, né? Nada como tu já ter sido picado e estar vacinado, né? Mas a gente acelerou naquele jogo porque, né, o Nacional veio um pouco mais alto nos marcando e nos deu as costas, né? E a gente encontrou esses espaços em profundidade, não o jogo aproximado como a gente tem o costume de fazer. Eu não coloco, né, pela característica do gol, né? Não é isso que eu quero dizer, né? Mas a precocidade do jogo traz também, de novo, todos os elementos, né, de insegurança, né, de impaciência, de novo tomamos um gol no começo, mas novamente, né, com um grupo experiente, eu não imaginava outra questão. Imaginava que a gente fosse encontrar soluções com a bola rolando, mas felizmente encontramos com a bola parada. Desde o início fomos muito claros em relação a essa luta para não cair, que é um objetivo que o clube tem, e automaticamente uma vaga daqui a pouco em Sul-Americana. Então o objetivo é esse. Ninguém nunca vai falar de coisas a mais que tem que se fazer, porque a gente sabe que nós temos as nossas limitações, a gente trabalha dentro do processo que a gente tem, é um processo árduo de trabalho, todos trabalhando em conjunto. E, de novo, a luta nossa é um rebaixamento e possibilidade de uma vaga na Sul-Americana. Isso foi sempre tratado dessa forma desde o início. Coisas a mais, elas vêm desde que a gente consiga também fazer coisas a mais dentro do contexto de jogo. Coisa que nós hoje, por exemplo, não fizemos, principalmente em relação à bola parada. Dá para falar que tem uma queda de rendimento? E o que está sendo trabalhado para melhorar? Foi falado até, Fábio, em relação ao comportamento, né? Isso já no Maracanã, fora de casa. Está chegando perto em relação a esse comportamento fora de casa? Como você vê esse momento atual? Maracanã, 2 gols de bola parada iniciais. Hoje também 2 gols de bola parada iniciais. A gente tem que estancar aquilo que está nos atrapalhando, que está nos criando dificuldade, para que a gente consiga estabilizar todo o processo nosso. Então, basicamente, eu vejo muito por isso, estabilizar aquilo que a gente tem controle, que é a questão do treino, do trabalho, e essa questão nossa, principalmente quando vai para escanteios, para as faltas laterais, que a gente está tendo dificuldade. Como eu falei anteriormente, eu já acabei de ver os gols, são gols que a gente tem, os movimentos que não são treinados, movimentos de corrida para frente e para trás da marcação zonal, e o desgarre dos caras que estão marcando na individual, que não pode acontecer. A questão da formatação da equipe sem, por exemplo, Mandaca, Gia Carlos, esse meio-campo passou pelas características do adversário ou uma ideia que você tinha para os jogos fora?
característica do adversário, aquilo que a gente estudou, tanto que a gente sai em vantagem no placar, inicialmente no jogo. Como eu falei anteriormente, a gente não teve um sofrimento em relação às chances claras de gol. O grande problema nosso, como eu falei anteriormente, é essas questões do momento que a gente está estático, parada, falta, etc., e a gente está tendo dificuldade, e é isso que nós temos que estancar. Com relação à questão do jogo, é uma questão estratégica. A gente conseguiu hoje ter a ação do Gilberto, conseguiu ter a ação do Batalha. Batalha hoje, muitos estavam dando que o Batalha não iria jogar, e ele fez o gol nosso na parte inicial, então a gente estuda e analisa principalmente as questões do adversário. Nessa parte estratégica do jogo, nós fizemos o que estava estabelecido dentro do plano. O problema nosso foi nas relações, como eu falei anteriormente, da bola parada. Bom, sim, boa noite. Eu acho que sim, eu acho que merecia um resultado melhor pelo que jogou, principalmente na segunda etapa, teve o controle do jogo, né, fez a virada e acabou tomando o gol aí aos 48, né, quando você está com o time montado defensivamente, com uma linha de 5, toma uma bola infiltrada do meio campo, direta, é uma bola teoricamente fácil de se cortar, né? E que nós não nos posicionamos bem e, além disso, deixamos o atacante virar de frente e fomos envolvidos no drible, né? São erros que custam caro. Ainda assim, o Everson defendeu, o Reinaldo acabou fazendo, acabou fazendo no rebote, a gente ainda teve quase que a tirada, né? E assim, eu acho que foi um pecado pelo que a equipe lutou, pelo que a gente sabe que passou durante a semana, com viagens de 12 horas para ida, 12 para volta, jogo desgastante, e tomar um gol assim no final é frustrante, né? Muito frustrante, porque a vitória estava encaminhada. Mas, mais uma vez, a gente tem que levantar a cabeça, seguir em frente, que a equipe está desempenhando um bom futebol. Hoje, se essa última bola não entra, todos estariam falando aqui, o Galo jogou bem, teve uma vitória muito forte, num jogo muito físico, em que a arbitragem optou por deixar o jogo com contatos duríssimos e, inexplicavelmente, num lance que ocasionou o pênalti para nós, ele foi chamado e voltou atrás num lance em que 10, 15 bolas iguais ele não deu falta. Isso aí também frustra bastante a gente, mas seguir com a cabeça levantada e melhorando para que no próximo jogo a gente possa vencer. Boa noite, Cuca. Breno Galante. Eu queria que você falasse, você falou aí sobre essa questão física. Você perdeu hoje o Lianco, no intervalo você perde o Alan Franco, depois no final o Alonso. Como é que você está vendo essa questão física do seu time? E você tem alguma explicação? Você acha que essa sequência? Como é que você está vendo isso, Cuca? Claro que é. Não é só a sequência, é a logística, né? Nós, na Sul-Americana, não tivemos a fortuna de pegar jogos perto. Pegamos tudo 12 horas, e é muito. Mas você com as pernas dobradas depois de jogo, é 12 para lá, é 12 para cá, você não recupera. O Alonso, se ele não sai do jogo, eu não quero falar besteira, mas a chance da gente ganhar era muito maior, porque ele estava com o jogo na cabeça, posicionamento, a gente não ia tomar aquela bola ali, que foi bem no setor dele, né? Então ele saiu porque teve câimbras, não aguentou mais ficar. Você vê como é as coisas, era para sair o Hulk. Se eu tiro o Hulk um minuto antes, ele tem que ficar com cãibra, quem sabe até você não tomasse o gol. Mas enfim, é casualidade, a gente tem que seguir em frente. Cuca, Tomás Machado. Em coletivas anteriores, a gente falava sobre o ataque. A bola não entrava, o goleiro defendia. Hoje fez o gol, só que a defesa também deu alguns vacilos. Como que passa para o treinador nesse momento? Cuidar mais do ataque e da defesa? Como é que você vai ter que trabalhar essa semana? Não é cuidar, né? A gente teve baixa considerável ontem. Eu acho o Lianco um dos melhores jogadores do time. Sabe? Um cara que nós nos acostumamos a jogar com ele. Quando você perde ele num dia antes do jogo, é lógico que você vai sentir muito a falta dele, como a gente sentiu hoje. Então não é cuidar mais ou menos de um setor. É um jogo difícil aqui, um jogo que o adversário teve a semana inteira treinando e te esperando, sem desgaste nenhum. Nesse ímpeto, nesse aspecto, é desigual.
Mas a gente foi valente, medimos força num jogo em que a arbitragem, repito, deixou o pau torar. Verdade é essa, eu gosto assim. Mas só que daí, no momento que tinha que seguir em frente, não teve critério na penalidade. Tem sido um tempo aqui em casa, um ambiente muito favorável para nós. Então, agradecer a nossa torcida organizada, agradecer o torcedor que tem nos apoiado. Eu peço para que seja assim. Desde antes do campeonato eu falo todos sabem da dificuldade que é um jogo como esse. Enfrentamos grandes jogadores do futebol brasileiro, grandes treinadores. Então é muito importante o apoio do torcedor, a gente trazer positividade, apoio para os jogadores, gritar positivamente para cada um deles ali que estão se esforçando pela camisa do Mirassol. E todos nós ali da comissão também, é um esforço descomunal, um jogo como esse. Então eu quero agradecer por esse ambiente criado. E por mais que a gente queria dar essa vitória e sair com essa vitória, mesmo assim é mais um ponto que a gente acaba conquistando. Fiquei realmente bem incomodado com o primeiro gol tomado, porque naquele momento do jogo, o jogo estava totalmente controlado, por mais que a equipe dele estava mais com a bola, e é uma coisa até óbvia do jogo, a gente com o placar na frente, não queríamos recuar em nenhum momento, mas a equipe deles é muito forte, e tem muito repertório para nos colocar para trás. Então, quando as equipes nos colocam para trás, nós precisamos ser consistentes. Saber o momento de pressionar, por exemplo, vai ter momento que a gente não vai conseguir pressionar e a gente vai ter que defender bem a nossa área, defender bem a nossa meta, evitar que o adversário chegue em determinadas zonas. Só que o adversário é um adversário capacitado, né? Individualmente o Coelho eu acho que fez um grande jogo, venceu muitos duelos ofensivos. E aí aquele primeiro gol é o momento que a gente sai desordenadamente para pressionar. Então, o Atlético poderia ter feito o gol de qualquer forma, de outra forma, mas o primeiro gol do Juventude, o primeiro gol do Atlético são situações que nós precisamos estar atentos, porque naquele momento do jogo ali era um momento que passaria mais um pouquinho e eu estava com uma troca pronta, inclusive, para fazer para a gente conseguir ter não só a consistência pelo centro, mas conseguir ter uma boa defesa de bola parada, ter um bom suporte para o Daniel Borges ali, porque o Coelho estava muito bem no jogo. Mas, enfim, são situações do jogo ali. Eu quero ressaltar e dar parabéns para a equipe. A equipe está competindo muito. Estou orgulhoso demais do time. Por mais que a gente só tenha vencido uma ainda, mas o cenário dessa competição e a forma como a gente tem encarado os jogos, a gente tem se mostrado uma equipe muito competitiva. E depois que a gente toma a virada, a gente tem força mais uma vez para empatar o jogo, colocamos o Atlético para baixo, conseguimos empatar o jogo e ainda tivemos mais uma oportunidade ali para acabar virando. Então, acertos e erros acontecem, o importante é que a equipe está muito conectada com aquilo que precisa fazer. Então, parabéns para os meus jogadores, parabéns para o Mirassol, para a comissão técnica, para a direção. É um bom começo de competição, a gente tem margem de evolução. A gente temos pecado em algumas coisas, mas eu gosto de ver o time estar competindo, sabe? O time está competindo muito, não estamos dando nada de graça, a gente não desiste dos jogos, quem inicia, quem fecha o jogo, quem não entra. Então são alguns ingredientes que nos fortalecem mentalmente e emocionalmente também. Além dos componentes táticos também, que a gente está sabendo jogar as partidas. Estamos elaborando bons planos também e conseguindo executar bem. Então, indo direto à resposta à sua pergunta, eu acho que assim, porque você faz esse recorte recente, né, do campeonato, são 6 rodadas, talvez eu acho que em 4 jogos a gente sofreu gol no final de algum tempo, né, do primeiro ou do segundo. Eu acho que pode ser mais coincidência, a gente também... se a gente fizer um recorte também, a gente fez gols no final dos jogos, né? Contra o Grêmio, contra o Vasco. No estadual também a gente saiu atrás do placar no segundo tempo e foi buscar o título fazendo o gol de empate. Contra o Confiança a gente sofreu 2 gols e depois foi buscar o empate. Eu acho que são situações do campeonato, são jogos difíceis contra bons adversários. O gol pode sair no início, como saiu hoje, que a gente fez logo no início da partida, e como pode sair a nosso favor no final do jogo.
ou sofrer também. É claro que a gente sempre alerta, tem assim, o grau de atenção, às vezes vem o desgaste também. A gente só não pode querer, de repente, criar algum tipo de fantasma no sentido de que a equipe está mal fisicamente. Eu acho que o segundo tempo provou que não tem nada de mal fisicamente. A gente teve uma postura ruim depois que a gente fez o primeiro gol. A gente marcou muito de longe e uma boa equipe como é o São Paulo, a gente acabou sendo envolvido no primeiro tempo, né? Alertamos isso no intervalo, né? A gente diminuir, tirar o espaço dos atletas do São Paulo, e conseguimos fazer isso bem no segundo tempo e equilibramos as ações. O São Paulo teve ali só umas 2 finalizações de fora da área, diferente do primeiro, e a gente teve ali umas 2 ou 3 boas situações de gol. Condé, boa noite, Alisson Lima, Rádio Vozão. Com esse empate de hoje, Condé, você iguala uma marca extremamente curiosa que só havia acontecido uma única vez no século no Ceará. 25 partidas de vencibilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Fico feliz, né, junto com todos do clube, né, atletas, comissão técnica, direção, e principalmente nesse período que eu estou aqui, né, vamos completar aí 10 meses, a parceria com o torcedor. Então, realmente, a gente tem conseguido fazer jogos bastante consistentes. É claro que em alguns momentos vai oscilar, como a gente oscilou hoje no primeiro tempo, né, abaixo do padrão que normalmente a gente apresenta aqui, mas conseguimos equilibrar novamente no segundo e fizemos aí, não alcançamos o resultado que a gente esperava, que era a vitória, mas pelo menos não perdemos, né, mais uma vez. Eu acho que é importante, principalmente uma competição tão difícil, e é uma maratona, né, que é o Campeonato Brasileiro. A gente tem que estar sempre procurando pontuar, e principalmente em casa. Espero que a gente prolongue isso aí por mais tempo, né, que assim... O importante para todos nós, isso que você está falando, porque são jogadores de 18 anos, y eu falaba hace un tiempo atrás con vos y todos tus colegas de que iban a tener oportunidades porque estaba planificado esta situación, y yo estoy muy orgulloso del equipo, a pesar de que vinimos a buscar un triunfo, a pesar de que queríamos ganar. Hallo que hicimos unos 60 minutos, 65 minutos buenos, con un error ahí en el gol de Eles, pero después fuimos muy protagonistas durante 60-65 minutos, y después ya nos pesó un poco la parte física, el trocar. Es difícil entrar en un juego así, él ya empuja más, ya se nos complicó el juego. Pero dentro del equipo están los jugadores jóvenes. William hizo el primer gol en este proceso. Luca Ferreira hizo el gol en este proceso. Rian hizo el gol en este proceso. Hallo que falta Alves y estaría bueno. Yo lo que siempre he dicho es, uno tiene que tener calma para saber ubicarlos, y que el poner jóvenes no es tirarlos a la cancha, sino tiene que estar bajo una planificación. Allá por la pretemporada en Orlando, que vos fue, y en entrevista que he falado, siempre he dicho que promocionar jóvenes o poner jugadores jóvenes es una planificación. ¿Por qué es una planificación? Porque después, durante la temporada, si vos no tenés un número muy grande de jugadores dentro del plantel, y vos tenés jugadores jóvenes dentro de un cierto número de jugadores en el plantel, vos les podés ir dando oportunidades a los jóvenes. Por eso Alves está jugando, por eso Ferreira está jugando, Luca, y por eso Rian está jugando. Entonces, estamos contentos por eso, pero sobre todas las cosas, y lo digo con toda sinceridad, creo que Sao Paulo está haciendo por momentos buen fútbol. Nos faltaría ganar un par de juegos para estar mejor,
pero si seguimos así creo que vamos a poder tener secuencia de triunfo.